Bom dia, nós estamos juntas mais uma vez para o nosso encontro diário. Eu já vou pôr o tema da nossa live. Realizando. Bom dia. Sonhos de viagem. Bom dia, você que está chegando e vai assistir a live gravada. Esse é o nosso tema, realizando sonhos de viagem e liberdade familiar. Bom dia, Zete Confeitaria, seja bem-vinda à nossa live. Vamos convidar as pessoas a participarem da nossa live, nosso encontro diário às 11 horas. E hoje o bate-papo vai ser muito legal, porque muita gente tem o sonho de viajar, mas não sabe como planejar esse sonho. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Então já faz o convite para as suas amigas, para que a gente possa falar e explanar mais sobre esse tema. Seja bem-vinda e todos que vão assistir também depois sejam muito bem-vindos. Eu sou Adriana Dias, sou missionária há 14 anos, sou idealizadora do Prospere, sou administradora também e para mim é uma honra poder estar junto de vocês falando sobre um tema tão importante que é a educação financeira e levando conhecimento e transformação para tantas vidas que às vezes deseja realizar seus sonhos, mas está perdido, não sabe como fazer, acha que a solução é muito difícil e na verdade a solução é muito mais simples do que as pessoas imaginam e falta na verdade é conhecimento. O conhecimento é um portal, né? Quando a gente abre esse portal, várias pessoas têm acesso a esse conhecimento e podem ter uma vida muito mais relevante, uma vida muito mais transformada. Então hoje a gente vai falar sobre realização de sonhos, de viagem. Nós vamos trazer esse tema e também falar da liberdade familiar. O quanto é importante, né, se planejar as viagens e também pensar nessa liberdade. E tantas pessoas sonham em ter, né, esse tempo de cuidado, esse tempo mais próximo da família, esse tempo de qualidade. A gente fala tanto sobre tempo de qualidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar sobre essa flexibilidade de tempo, né? Como alcançar essa liberdade financeira, essa organização financeira, essa autonomia financeira e de que forma isso pode contribuir para que você tenha uma flexibilidade maior sobre o tempo. Então é importante a gente explorar algumas estratégias, né, para alcançar a liberdade financeira e essa flexibilidade e essa qualidade de tempo juntos. Eu acho que esse é o problema atual, né, o problema do século. As pessoas não têm tempo mais para as outras, e eu estou falando de família, não estou falando nem de amigos e agregados, nada disso. Mas a própria família não tem tempo para estar juntas. Quando o esposo está em casa, às vezes a esposa está resolvendo uma outra situação ou está trabalhando. Quando os pais estão em casa, os filhos estão em outras atividades, fazendo as suas próprias atividades. Então, encontrar aí esse lugar aí onde todo mundo está é um desafio e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. E uma das primeiras estratégias que é preciso, né, ter é fazer um planejamento. Até para estar junto, a gente precisa hoje planejar, né? Então, quando a gente está falando de viagem e esse tempo de qualidade em família nas viagens, é importante planejar antes. Planejar essa viagem, planejar esse tempo, planejar essa qualidade familiar. Isso precisa ser planejado. E tem que ser planejado de uma maneira cuidadosa, especialmente se não é só um casal, né? Se tem filhos também,
quando vai sair de viagem, o custo é muito maior, né? Porque você não vai pagar mais só a sua e do seu cônjuge, você também está falando dos filhos. Então, precisa haver um planejamento para compra de passagem, para reserva de hospedagem, definir se vai para casa de um parente ou se vai para o Airbnb. Tudo isso precisa ser planejado e precisa ser organizado com antecedência. Uma vez que se faz isso com antecedência, você tem acesso a melhores preços, né? E você consegue negociar melhor. E aí você pode utilizar o seu conhecimento, o seu aprendizado, até mesmo para definir para onde você vai se hospedar e qual a melhor época do ano para você estar naquele lugar. Existem meses e é absurdamente mais alto porque você está ali na alta temporada. E mesmo estando no Brasil, você precisa conhecer a realidade do lugar para você saber que o Brasil ele não é igual em todos os lugares do país, né? Então, eu morei no Maranhão 6 anos. No Maranhão, a alta temporada é julho, é onde tudo está mais cheio. É onde o pessoal está de férias, é onde o sol está mais elevado, é como se fosse o alto verão. E realmente você precisa ter ali uma disposição para poder aguentar o sol nesse período. Já não é o mesmo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a alta temporada começa em dezembro. Então é importante você ter esse conhecimento também para você aproveitar os melhores meses, os meses que tem a temperatura que você está buscando, né? Talvez você não queira ir para determinado lugar justo no verão, você prefira ir no inverno ou numa temperatura mais amena, e até nisso você precisa planejar, tá? Para você poder pegar os valores melhores. A alta temporada é sempre mais caro, então é importante você ter essa visão, porque você precisa otimizar o seu orçamento. E a melhor forma de você otimizar o seu orçamento é você buscando mais e mais conhecimento. Eu vou pedir a vocês que estão na live para ir caminhando a live, dando também um coraçãozinho, né? Convida outras pessoas, mas também, conforme vocês forem aí aprendendo e anotando as dicas, vai dando aí um gostei para o Instagram entregar para mais pessoas. Então, uma vez que você fez esse planejamento, você vai acessar as melhores oportunidades, tá? Então, isso é muito importante e isso é muito estratégico, não só para que você possa fazer uma viagem melhor com a sua família e não a viagem não se tornar um tormento. Às vezes você quer ir para ter um tempo de qualidade com a família e volta todo mundo chateado porque a viagem foi frustrante, né? Hospedagem ruim, serviços ruins, falta de água na cidade, uma série de turbulências que você precisa estar atento. Quando você está fazendo esse planejamento, você quer considerar, né, a sua situação financeira, você quer fazer tudo organizado financeiramente, é importante também você pesquisar as melhores atrações, né, e atividades que sejam gratuitas. O Rio de Janeiro, por exemplo, eu falo que é uma cidade maravilhosa para você fazer turismo com pouco dinheiro, né? Porque a gente fala muito de Cristo Redentor, a gente fala muito de Pão de Açúcar, são valores um pouco mais altos, mas o Rio tem uma infinidade de lugares para você ir e a custo zero. Você vai à praia de graça, você vai à cachoeira de graça, você vai ao museu de graça, você vai a parques de graça. Então, quando você for planejar a sua viagem, é importante também você verificar na cidade quais são as opções baratas que você tem e você pode aproveitar para e a sua família tenham dias de lazer agradáveis, possam se divertir e vocês juntos possam economizar também, tá? Então, a segunda dica aí, a gente já falou de planejar com antecedência, mas também pesquisar atrações e atividades gratuitas, ou em alguns momentos não vai ser gratuita, mas você pode
acessar aí alguns sites e ver se tem oportunidade de desconto. Às vezes o seu cartão de crédito ele te possibilita entrar em alguns lugares pagando mais barato, então vale a pena você pesquisar. Um outro ponto, eu até já pincelei, mas eu quero voltar nele, é de ser flexível com as suas viagens. Então, esteja aberto a oportunidades com preços mais baixos ou períodos de temporada, de baixa temporada. Então, você pode ali olhar se dentro do planejamento familiar, você tem filhos, né, em fase escolar, e aí não tem jeito, só tem aquele período ali para viajar, é meio do ano, final do ano, e é sempre alta temporada. Mas o meio do ano até proporciona melhores oportunidades de viagem do que dezembro e janeiro, e já é alta temporada. Então, estar atento a isso e usar, eu tinha falado lá no início, às vezes você tá no Rio e julho é um mês de outono, e aí você prefere um lugar mais quente. Mas se você for para o Nordeste, você vai ter um calor aí melhor. Então, utilizar isso aí entendendo que a alta temporada é sempre mais desafiador. Agora, ser flexível também com os lugares. Bom dia, Sheila, seja bem-vinda. Ser flexível também com as oportunidades de lugares para você viajar. Né? Às vezes você está batendo o pé ali, não, eu preciso ir para o lugar tal, mas surgiu uma oportunidade de você fazer a sua viagem com toda a sua família, com uma estratégia muito mais bem definida para um outro lugar. Então, vale a pena aí você estar aberto às oportunidades de viagem e fazer isso de uma maneira muito mais tranquila e também aproveitar, porque viagem, gente, é sempre bom. Quando planejado, quando você sabe onde você vai se hospedar, o que você vai fazer, é sempre bom. E estar ali pronta para o novo, né? Para as surpresas aí que forem aparecendo. E mais um ponto importante da gente falar é de você priorizar experiências e não posses, né? Então, assim, às vezes você quer ir para um lugar super luxuoso, mas ao invés de você pensar nisso, verifica as experiências que você pode viver com a sua família lá. Eu queria muito estar num hotel, mas às vezes você alugar um Airbnb vai sair melhor, mais barato, e você vai ter uma comodidade melhor com a sua família, uma experiência melhor com a sua família. E hoje a gente está falando de realizações de viagem e liberdade familiar. Então, aproveitar esse momento em família é muito importante. E viver essas experiências, compartilhar experiências, também vai fazer da viagem um lugar muito mais rico, né? Uma vivência muito mais rica. Então, concentre-se nos recursos, né? Ao invés de se concentrar no dinheiro, se concentre na criação de memórias. Então se você vai num parque, é gratuito o parque, mas quantas fotos você pode fazer ali com o seu cônjuge, quantas fotos você pode fazer com seus filhos, ou com você mesma, né? Porque muitas vezes a gente viaja sozinha, quantas oportunidades e experiências você pode viver tendo essa bagagem de memórias, e um dia você vai estar ali contando, né? É uma experiência que você vai estar contando. Então isso é muito importante. E para oportunizar tudo isso, é importante você já pensar nas múltiplas fontes de renda que você pode criar. Ontem a gente falou sobre isso, quando nós estávamos falando de desemprego e de trabalho em situação de ambiente tóxico. A gente falou da importância de se ter múltiplas rendas. E mais uma vez a gente fala da importância de se ter múltiplas rendas. Isso vai oportunizar muito mais rápido a sua viagem, o seu momento com a sua família, porque você vai ter aí a oportunidade de ter mais recursos para expandir aí o seu olhar e as suas vivências em família. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, gente. Que honra, hein? Poder receber aí minha mentora maravilhosa nessa live.
Quando nós estamos falando sobre viagens, né, especialmente quando se fala em viagem em família, é importante que você pense nos objetivos que você deseja trazer para essa viagem. Oiê, oiê. E muitas das vezes você é uma viagem para ir para praia, passar o dia todo na praia e tal. Mas você também pode usar essas viagens para fortalecer, né, ter um propósito melhor espiritual e emocional com a sua família. Né? Então, escolher lugares que vão favorecer isso, lugares que você sabe que tem uma história que esteja ali associada à fé que você professa, lugares onde personalidades, né, nasceram, pessoas que impactaram a sua vida espiritual, vivem ou viveram. Então, você também pode trazer esse conceito para as suas viagens. Você não precisa fazer só uma viagem por viagem. Muitas das vezes, os pais querem ensinar sobre fé aos seus filhos e podem usar a viagem para fazer esse ensino, levar a lugares que foram importantes para o cristianismo ou para a fé que você professa, mas ensinar as crianças de uma forma lúdica e de uma forma prática, né? Imagina você estar com a sua família e ensinar aos seus filhos os lugares por onde Jesus andou, né? Onde Jesus multiplicou os pães e peixes. Imagina você poder viver essa experiência com seus filhos. É algo assim muito rico, né? Então é importante você também refletir assim, e a gente quer aprender nessa viagem? Vocês podem fazer uma viagem só de lazer, mas o que mais você pode fazer, né? Você pode trabalhar esses valores espirituais, você pode também trabalhar esses valores emocionais, e é importante, quando for pensar nessa viagem, se perguntar o que é mais importante para nós neste momento. E às vezes a viagem em família que você fez no ano anterior tinha um propósito, um objetivo, você era uma pessoa, até porque de um ano para o outro a gente muda, né? A gente aprende coisas novas e a gente quer viver também novas experiências, e seus filhos também, seu esposo também. Então, o que nós, né, o que temos de mais importante agora, o que a gente quer aprender de mais importante agora, e como isso pode se refletir em nossas viagens. 2 perguntas simples e podem mudar até o roteiro que você já tem em mente, às vezes um lugar que você sonhou o tempo todo, e você pode mudar o seu roteiro pensando só nessas 2 perguntas e vivendo experiências que talvez você não viveria por não ter feito essas perguntas. Então, quando você estiver pensando numa viagem que tenha um sentido mais espiritual, né, você pode se perguntar isso e perguntar que tipos de atividades vocês gostariam de fazer, né? E participar de atividades que sejam enriquecedoras. Voluntariado, às vezes você pode ir para um lugar e tem ali um trabalho voluntário, é super impactante, né? E você viver essa experiência junto com a sua família, essa viagem ter um sentido a mais. E você não precisa fazer, você vai viajar 2 semanas e passar 2 semanas de voluntariado. Mas você pode acrescentar na sua viagem uma ação voluntária e com isso você viver essa experiência em família, e isso ter um sentido diferente, dá um sentido diferente para a sua viagem. Tem algumas igrejas que parece que elas têm uma atração diferente para cada um de nós. Então, você também pode, no seu roteiro, pôr uma visita a uma dessas igrejas. E pode ser uma visita por conta da arquitetura, pode ser uma visita por conta da liderança que você deseja conhecer, ou fazer, quem sabe, até uma mentoria, né? Um gabinete ali diferente, quem sabe. Mas também você pode participar ali, né, de um culto diferente. Tem uma igreja nos Estados Unidos, no Brooklyn, e, gente, eu tenho um sonho de visitar aquela igreja. O dia que eu for nos Estados Unidos e por aquela região, é um lugar que eu gostaria de estar, e é uma experiência que eu gostaria de viver com Deus.
né, de visitar aquela igreja, participar daquele culto, e talvez você também possa acrescentar isso na sua viagem. Além disso, você pode fazer uma imersão, né, quem sabe aproveitar para fazer ali um discipulado, aprender sobre algo e nesses lugares você pode ter acesso, fazer um curso até mesmo de família, né, alguma imersão rápida sobre isso. Então, as possibilidades são enormes quando você está falando de viagem. E eu quis trazer isso, normalmente quando a gente pensa em viagem, a gente só pensa em lazer e tal, mas você pode dar um sentido a mais para sua viagem, você pode viver experiências a mais na sua viagem e ter aí, sair um pouquinho ali do seu quadrado, né, e viver coisas novas. Então, aproveite essa viagem para estar efetivamente junto com a sua família. Muitas vezes as pessoas planejam viagem, planejam passeios, planejam tudo, mas não planejam o tempo em família. O que realmente vocês desejam fazer juntas em família? O que efetivamente vocês desejam fazer para que após essa viagem vocês estejam mais unidos, vocês estejam mais próximos, você possa conhecer mais o momento que seus filhos estão vivendo. E quando você fala de conhecer, é conhecer mesmo, tá? Porque muitas das vezes você só tá ali, você sabe que ele tá alimentado, você sabe que ele tá saudável, mas você acaba não sabendo tudo que ele está vivendo naquele momento. Então, uma viagem pode contribuir para que você aprenda muito mais sobre o seu filho e a sua família. Então, evite as distrações, evite essa coisa de querer saber tudo, menos fazer passeios que estejam ali agregando para a família. Esteja atento a isso para que você possa otimizar ainda mais esses momentos e aprender ainda mais. E quando a gente fala de finanças, tudo isso, gente, contribui para a sua produtividade, para a sua vida, para o desejo de você querer aprender mais, e com isso vai contribuir também para o seu enriquecimento, né? O enriquecimento, ele envolve recursos financeiros, mas também envolve a sua família, as suas emoções, a sua vida espiritual. Tudo isso está envolvido na sua prosperidade, no seu crescimento como pessoa. Então, evite distrações aí na sua viagem. Gente, eu vou continuar pedindo a vocês, se você ainda não segue o Prospere, siga o nosso perfil e também encaminhe essa live para os seus amigos, dê joinha para o Instagram, entender que você está gostando e vamos adiante. Eu sempre gosto de trazer nas minhas lives orientações práticas, né? Não ficar no conceito, indo lá em cima e voltando, mas o que efetivamente você pode fazer para que você otimize melhor o seu tempo em viagem e otimize melhor o seu tempo com a sua família. Então, quis trazer algumas orientações que sejam práticas, tá? Então, primeiro, você pode pesquisar opções de hospedagem acessíveis. Então, eu já falei do Airbnb, mas tem sites de comparação de preço. Então, no próprio Google, você pode ir lá e você pode usar buscadores que vão te ajudar a fazer comparações. Olha a Aline falando, adorei, tenho filho, adolescente, e a nossa intenção precisa mudar para alcançar esse novo momento. Exatamente, Aline. E adolescente, gente, quando a criança entra na adolescência, ele entra num novo momento, num novo universo, e os pais precisam se repaginar para poder acessar esse adolescente, né? Então, promover esses momentos são super interessantes para o filho adolescente. E é interessante, eu vi um vídeo, não sei se a Aline viu esse vídeo, mas e falava o quanto é difícil essa entrada na adolescência para um adolescente, mas também o quanto é difícil para a mãe essa transição para a vida de adolescente, né? Então, ele tá ali num conflito, o vídeo mostra, né, a criança dentro dele gritando, mas como ele agora é o adolescente,
ele acaba não querendo viver mais aquilo, ele não é mais criança. Então é muito interessante o quanto uma viagem pode ajudar também nesse processo. Ó, era esse vídeo, tá? Eu vou achar esse vídeo e vou mandar pra você. É muito lindo esse vídeo. Eu acho até que eu tenho ele salvo no Instagram. Então, gente, usar os buscadores, ó, tudo que ele gostava. Ai, eu fui diretora há 6 anos, né, gente? Então eu acompanhei muito essa transição de criança para adolescente. E eu achava engraçado quando as mães falavam assim, gente, mudou tudo e agora eu não preciso ficar gritando para ele tomar banho, né? Agora a pessoa fica lá dentro do banheiro tomando banho e tal. Mas é muito, muito legal, assim, essa fase de descoberta, o quanto eles crescem de umas férias para outra, a voz engrossa. Eu falei, meu Deus, quem é você? Eu não reconheço mais. Então, assim, é um momento muito, muito interessante, mas também muito prazeroso ver esse desenvolvimento, né, de uma nova pessoa e curtir esses momentos de férias juntos, de viagem juntos. Não precisa nem ser efetivamente férias, às vezes um final de semana, um feriado, pode aproximar e quebrar essas barreiras que a própria adolescência vai trazendo, né? Então, se você faz uma brincadeira, eles não gostam mais, se quer dar um abraço, não gosta mais. E nesse ambiente mais descontraído de viagem, você consegue se aproximar mais. Então, o primeiro ponto é você pesquisar opções de hospedagem mais acessíveis, e aí você tem uma série de ferramentas que a internet traz e que você pode usar. Hoje, uma hospedagem que tem sido muito usado é o Airbnb. Então, você aluga ali a casa e isso fica muito mais fácil quando você tem família. Agora, se você é sozinho, você tem a opção do hostel, você tem a opção de você também alugar uma casa, você tem a opção de ir para uma pousada ou de você ir para um hotel que não seja 4 ou 5 estrelas. Aí vai depender muito do seu orçamento, mas vale a pena considerar essas opções mais econômicas, até para que você possa investir em outras coisas, né? Em fazer mais passeios, em aproveitar mais, em comprar um souvenir para trazer. Então, tudo isso você pode estar pensando. Aproveitar os programas de recompensa que os próprios cartões de crédito têm, e também nós temos aí milhas, né? E os cartões dão. A gente tem outros programas de pontos que são eles são a parte dos cartões, mas que você pode acessá-los e aproveitar esses benefícios para oportunizar as suas viagens. Então, hoje você tem uma série de cashbacks, pontos, recompensa, milhas, você tem programa de recompensa em próprios hotéis, né? Você tem programas de recompensa dos buscadores também de hospedagens. Então, é obter o máximo de conhecimento possível antes de você fazer a sua viagem. Existem muitas opções. Eu tenho um dos meus cartões, ele me dá retorno em investimento, né? A pontuação dele retorna para investimento e esse investimento fica lá num produto e, se eu desejar, eu posso até tirar e botar em outro. E é uma oportunidade também de você usar o seu Investback para já planejar uma viagem que você queira fazer. Então, vale muito a pena estar aproveitando esses programas de pontos. Uma outra orientação específica é de você estabelecer um orçamento para sua viagem. E esse orçamento ele precisa ser realista e ele precisa ser cumprido. Porque muita gente faz o orçamento, mas não cumpre o orçamento. Então você precisa definir o orçamento da sua viagem, dizer quanto você vai gastar em hospedagem, em passagem, e se vai alugar um carro no lugar ou não, se vai usar o Uber, ou se vai preferir fazer o máximo de roteiro a pé para aproveitar a cidade e também economizar. Então você vai botar tudo no seu orçamento. E lá precisa ser realista. Se você tem um orçamento X, é X. Não adianta, não, tá, eu tenho aqui 5 mil, mas eu posso esticar para 7 e depois, quem sabe, se o dinheiro não der, eu pego o empréstimo. Não, faça um orçamento realista
e realmente cumpra esse orçamento. E o ideal é que esse orçamento seja feito em família, com todos os participantes que estarão na viagem, tá? E normalmente criança e adolescente tem uma ideia um pouco superficial do que realmente é o dinheiro e do quanto se investe, né, em vida para você obter aquele recurso. Então, você construindo junto, tudo fica muito mais fácil. Economize na sua alimentação. Se você for hospedado em hotel, você já tem ali o café da manhã, que a maioria dá, né? Só esteja atenta para não reservar o hotel pensando que tem o café, mas o café é pago à parte, então esteja atento a isso e opte por refeições em restaurantes que sejam mais econômicos, né? Se o seu budget ele tá mais restrito, é importante você usar esses restaurantes, né? Ao invés dos restaurantes que sejam em pontos turísticos, e normalmente eles são um valor mais alto, um valor mais caro, então você pode ter esse equilíbrio. E se você for alugar uma casa ou você estiver em hostel, você pode comprar o seu próprio alimento e fazer seu próprio alimento. Isso também vai otimizar aí a viagem e reduzir o seu custo em alimentação. E, se possível, utilize o transporte público, mas faça conta, gente. Porque às vezes o que você vai gastar de passagem é o mesmo que você vai gastar de Uber, estando ali em família. E faça conta se o Uber ainda sai mais caro do que você alugar um carro. E qual é a mobilidade que você vai ter se você estiver com transporte público, Uber, ou se você estiver com um carro alugado. Então, é preciso fazer um orçamento e um planejamento. Isso vai ajudar você. A gente já falou lá no início sobre procurar atividades gratuitas. Então, só reforçando, veja o que você pode fazer gratuitamente e invista naqueles pontos turísticos que são chave, tipo o Rio de Janeiro. Todo mundo vem ao Rio, é o Cristo ou o Pão de Açúcar. Aí você investe, porque talvez você só venha ao Rio uma vez, ou se você só vá aquele lugar uma vez, então vale a pena você pagar para estar naquele ponto turístico. Mas no mais, aproveite a cidade, vá a bons lugares, tome um bom café. Eu amo café, gente. Então, eu gosto de sentar numa boa cafeteria, aproveitar lugares legais. Eu gosto de experimentar sempre uma comida assim, que seja mais regional. Só não faço isso quando já está na véspera da viagem, porque se o meu organismo não se sentir muito bem, eu tenho um tempo ali para me recuperar. Mas aproveite a cidade. Aproveite a sua viagem. E se você vai viajar com seus filhos e eles estiverem em fase escolar, você tem desconto aí na maioria dos passeios que você fizer, né? A maioria deles tem desconto aí de 50% em atividades turísticas e atividades culturais. Então aproveite também isso, aproveite os descontos. Se você é profissional e a sua classe, ela também dá desconto, aproveite os descontos da sua classe profissional. Mas, Adriana, eu não sei se o meu conselho me dá desconto ou não. Entra no site do seu conselho e pesquisa tudo que ele te oferece. Um dia eu vou fazer uma live só sobre isso. Mas aproveite, a gente tem ali uma série de benefícios e muitas das vezes a gente não usa esses benefícios. E uma outra orientação para você economizar é você verificar, né, se o seu cartão de crédito oferece seguro de viagem, oferece benefícios para você viajar, porque aí você, dependendo para onde você esteja indo, especialmente se você for para o exterior, você não precisa contratar o serviço extra, porque o seu cartão ele já te proporciona isso. Então, antes de viajar, planejamento. Planejamento foi a primeira coisa que Deus fez, né? Ele planejou a criação. Ele fez uma coisa, depois ele fez outra, depois ele fez outra. Ele não criou a gente e depois pensou em como a gente ia viver, nós íamos comer, nada disso. Deus, ele planejou tudo. Então a gente precisa usar o planejamento também.
Minha prima linda tá na live, Júnia, tá lá na Espanha e ela vai ser palestrante esses dias aí num evento muito legal e eu tô muito feliz e orgulhosa e uma profissional aí, vale a pena vocês conhecerem, vale a pena trocar ideia, esteticista, super inteligente, uma pessoa que estuda, sabe do que tá falando e vale a pena falar. Passou por aqui também a Aline Soares. A Aline trabalha com consultoria de imagem. A Aline tem um trabalho maravilhoso para nós, mulheres negras, e querem ter um posicionamento na nossa imagem, entender o nosso estilo, compreender, né, quem nós somos. Então, gente, são pessoas que valem a pena a gente seguir, ó, a Aline ainda tá aí, ó. Vale a pena a gente seguir, vale a pena a gente conhecer. A Aline tá com um programa aí, o Código Eu Negra, e ela tá numa semana aí muito agitada. Então vale a pena você depois ir lá no perfil dela, seguir a Júnia, que tá lá na Espanha, mas também fala o tempo todo e para nós brasileiros, e vale a pena a gente aprender com essas mulheres. Muito bom receber vocês, tá, gente? Muito obrigada. Então, algumas orientações aí que eu já te passei para sua viagem ser uma viagem super bem sucedida, uma viagem muito agradável, uma viagem que seus filhos vão voltar muito felizes, né? Ninguém é um adolescente, uma criança reclamando na viagem, chorando porque iria fazer isso ou fazer aquilo. Então, planejamento vai ajudar bastante. Eu vou pedir para vocês curtirem a nossa live e se você ainda não curte, você vai assistir a live depois de gravada, segue o nosso perfil. E eu quero, nessa terceira etapa da nossa live, falar um pouco sobre como a gente pode usar a educação financeira, né, fazer esse ponto entre a educação financeira e os momentos que você deseja desfrutar ali em família. Uma vai dar base para outra. Muitas famílias hoje vivem em conflito e ninguém sabe o que se passa dentro de casa, né? Ninguém sabe como a família está financeiramente. E isso pode ser trabalhado de várias formas, especialmente quando você deseja envolver os seus filhos também nessa visão financeira da família. Então é muito importante você pensar na educação dos seus filhos, desde já financeiramente, porque se nós hoje temos uma população brasileira tão ampla, endividada e inadimplente, é porque nós não fomos ensinados, né? E a gente tem desvario, ou a gente não sabe lidar com o nosso dinheiro, nós somos isso ou aquilo. Não, nós não fomos ensinados. A gente, desde criança, ouvia, não tem dinheiro, quando voltar a gente compra, não dá, e se não dá a gente não entendeu por que não dava. Eu lembro uma vez eu estava conversando com a minha irmã, e foram duas situações. Uma, eu fui no cinema com o meu sobrinho, ele era menor, ele devia ter uns 8, 9 anos, e a fila pro filme que a gente ia ver estava absurda. E eu não enfrento fila, gente. Para eu enfrentar fila tem que ser por um problema, para resolver um problema vital, assim, questão de vida ou morte. Senão eu não enfrento fila. Imagina enfrentar uma fila quilométrica para assistir um filme. E eu tava de férias, ele tava de férias, eu falei assim, olha, a gente não vai assistir esse filme hoje e a gente vem depois. E ele ficou assim muito em crise, né, de não assistir o filme. E aí eu perguntei, poxa, por que você tá chateado? A gente vai assistir o filme. A gente só não vai assistir o filme hoje, agora. E aí viemos embora e tal, e aí eu conversando com ele, eu falei assim, poxa, você é cheio de privilégios, porque quando eu e a sua mãe éramos criança, a gente não ia ao cinema, a gente não podia ir ao cinema. E aí ele virou pra mim e ele perguntou assim, mas por que vocês não iam ao cinema? E eu falei, a gente não tinha dinheiro para ir ao cinema. E aí ele me perguntou, mas como assim vocês não tinham dinheiro para ir ao cinema? Porque na mente dele, ele tinha a vida exatamente igual à nossa. Então assim, se nós éramos, né, de uma família pobre,
A gente tinha que ter acesso ao cinema. Ele também era de uma família pobre. Só ele era de uma família pobre, estuda em escola particular, e tem plano de saúde, e vai ao cinema, e passeia, e faz tudo. E ele não entendia, na mente dele não entrava, e a gente tinha uma realidade como pobre totalmente diferente da que ele tinha, né? E então, como é importante você, desde cedo, você ensinar a criança, como é importante você explicar para ela o que é o dinheiro, não de uma maneira traumática. Não, você não pode, não, o dinheiro é ruim, não, você não pode comprar, você não pode ir, você não pode fazer, porque a gente foi criado com muitos não pode. A Júlia tá falando aí, isso é muito sério, porque ela também passou por muitas privações, né? E hoje, se a filha dela perguntar o que é ser pobre, a filha dela vai ter uma noção totalmente diferente, né, do que é. Porque o padrão é totalmente diferente. Então é importante a criança desde cedo saber qual a realidade financeira da família e como ela pode contribuir para aquela realidade. Eu vejo a diferença quando uma criança é o filho de um empreendedor, e eu falo disso de uma perspectiva da época que eu trabalhava como diretora. Quando os pais eram empreendedores, né, tinham um negócio, a visão que a criança tinha do dinheiro e a visão que as crianças tinham quando o pai ali tem um emprego público ali e tal, e muitas das vezes está ali naquela zona ali de conforto e não sai dali. O quanto aquela criança, filha do empreendedor, tem uma visão de não, vou buscar e vou fazer, né? Então, ensinar as crianças desde cedo e envolvê-las no planejamento familiar vai evitar que você tenha problemas muito sérios, né? E a criança se sinta muito mais coagida ou muito mais... E ela perca esse valor do que é o dinheiro, e ela viva num lugar totalmente diferente do que é a realidade dela, e ela também vai ser estimulada a ser grata pelo que ela tem. Então envolva os seus filhos, eu falo sempre isso nas mentorias. E olha, quando eu faço mentoria, eu pego às vezes casais e os filhos não são crianças, os filhos não são adolescentes, mas ele vive uma realidade, e a realidade não é boa, às vezes uma realidade de endividamento pesado, e os filhos que já são adultos, estão na universidade, já tem 20 anos, 22 anos, simplesmente não sabem, porque os pais não querem que os filhos saibam, como se aquilo fosse assim, algo, como se o filho vivesse num mundo paralelo. Então é importante desde cedo o planejamento familiar ser feito junto. E aí eu trouxe também algumas dicas importantes, né? Algumas orientações práticas que você também pode utilizar e vai favorecer até o seu planejamento das suas viagens e também a construção dessa liberdade aí familiar. Uma delas é vocês terem uma caixinha familiar. Hoje em dia os bancos digitais oferecem ali, né, aquela modalidade de caixinha, você bota ali o dinheiro que você quiser, e isso vai rendendo dia após dia, e vocês podem fazer isso juntos. Você pode até abrir isso no nome do seu filho, falar assim, ó, filho, a partir de agora você vai ter uma conta e nós vamos fazer ali uma caixinha para você, pra gente guardar o dinheiro juntos, e esse dinheiro vai ter um objetivo. Então você pode usar esse valor para alcançar o objetivo que vocês definiram juntas. E quando eu tô falando, eu tô lembrando mais uma vez, eu já dei esse exemplo numa live, mas eu quero trazer de novo. Eu trabalhei numa empresa, era uma empresa familiar. Pai, mãe, 2 filhos, homens. Isso já há bastante tempo. E a dona Ana, uma vez, a esposa, ela contou como ela criava os filhos quando eles eram pequenos em relação ao dinheiro. E ela disse que ela saía com eles e eles queriam tudo na rua. Tudo. Ia no shopping, eles queriam tudo, iriam tal. E era um conflito. E aí ela começou a dar uma mesada para eles. Ela dava para cada um uma mesada. E aí toda vez que eles iam na rua e eles pediam algo, ela falava assim, tudo bem, eu dou a metade e você dá a metade. E aí eles começaram a entender o quanto custava eles receber, o tempo que eles levavam para receber a mesada e o quanto custava, né? Às vezes um brinquedo assim, que eles iam pedir já seria a mesada deles. Então eles começaram a avaliar
o que realmente eles iriam ter. E eu achei esse ensinamento, eu nunca mais esqueci desse ensinamento. Muito interessante. E aí, quando ela contou isso, eles já eram, né, homens, e ela falou assim, até hoje, eles só adquirem o que eles realmente querem. Eles aprenderam desde criança. Eu dou uma parte, vocês dão uma parte. E aí eles passaram a valorizar o dinheiro. E é importante você já fazer isso junto com o filho. E se no final ele propósito, ele alcançar ali um valor e faltar um outro, você pode até definir, olha, então, já que você teve todo esse esforço para você otimizar o seu recurso, eu vou completar, às vezes para comprar um celular, hoje em dia menino toda hora quer trocar um celular, ou um brinquedo, ou uma roupa, ou ir num passeio da escola, aí você pode fazer dessa forma. O outro é fazer jogos, assim, organizar jogos em família para que você possa ensinar de uma maneira lúdica sobre finanças com seus filhos. Eu lembro, quando a gente era criança não, adolescente, que a gente brincava de banco imobiliário. E a gente nem tinha noção do quanto aquele jogo ele era estratégico para o nosso aprendizado, o quanto, né, a gente poderia ter tirado dele mais recursos se os nossos pais, óbvio, soubessem, né, e tivessem nos ensinado isso. Então, o imobiliário é um jogo muito legal. Eu sei que tem um jogo, eu nunca vi a venda dele. Talvez até eu compre, pesquise lá na Amazon, que é o jogo da renda fixa do Gustavo Cerbasi. Talvez seja um jogo bem legal, eu gosto de tudo do Gustavo Cerbasi, né? Então, deve ser um jogo bem interessante, e ele é um planejador financeiro, os filhos dele também estão nessa mesma vibe aí, ele posta várias coisas dos filhos, então acho que é um exemplo legal. Fazer o planejamento das atividades de lazer, não só viagens, mas também atividades, final de semana, passeios da escola. Fazer esse planejamento junto, em família, para todo mundo saber o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Mas também incluir nesse planejamento os planejamentos gratuitos, né? Fazer um piquenique na praça, no parque, fazer uma trilha. Quem gosta de fazer trilha, fazer uma trilha. Fazer cinema em casa, né? Às vezes, ao invés de ir para o cinema, reúne os amigos dentro de casa, faz um cinema, pipoca. O bom é que agradar a criança e adolescente é muito fácil, porque a gente é comida de restaurante, um chinês, um japonês, a criança você faz um baldão de pipoca e se torna muito mais fácil ali aquela comunhão ali entre eles. E fazer o desafio de reduzir a conta de energia da casa. Bota aí o desafio para a criançada e faz ali uma bonificação se a família aceitar e a família conseguir fazer essa redução. Hoje a energia é um dos pontos onde as famílias mais gastam, né? Depois da própria moradia, é energia. Então vale a pena envolver a criançada aí na redução da energia e lançar uns desafios, é sempre legal. Quando eu era diretora, eu fazia muito desafio com os meus alunos e era muito interessante o quanto a palavra desafio mexe com criança e adolescente. Eles amam ser desafiados e vale a pena você usar essa habilidade deles de desafio em favor das finanças familiares. E criar sempre planos de gasto, planejamento. Faça o planejamento, inclua seus filhos dentro da idade deles, mas traga para a conversa. Eles precisam entender qual é a situação da família e viver num mundo que seja o mesmo mundo do pai e da mãe, e não num ambiente totalmente paralelo. E também não permita que os seus filhos eles vivam a realidade de outra criança. Essa realidade sendo positiva ou negativa, não permita que ele viva a realidade de outro, mas que ele viva a realidade da sua família. E isso é muito importante. E esses fatores, eles vão proporcionar um ambiente familiar melhor, e a família trabalhando juntos, a família vai poder realizar muito mais sonhos juntos. Sonhos de viagens, sonhos de passeios, sonhos de comprar algo, de adquirir algo, e a família vai estar unida no mesmo propósito. E isso é muito importante.
E os conselhos que eu dei para a família, eu pensei muito aqui hoje em família, até porque eu recebo algumas demandas, então eu trago através das lives, mas são orientações que você pode também, você é solteira, eu sou solteira, você pode também utilizar nas suas viagens, no seu planejamento de viagem, no seu planejamento financeiro, nos sonhos que você deseja realizar, você também pode trazer isso para sua vida, porque vai dar muito certo. Gente, nós estamos chegando aqui na reta final da nossa live e é sempre muito bom estar junto de vocês, então eu sempre peço para vocês seguirem o Instagram do Prospere e eu estou muito feliz de ver o Instagram crescendo. Quero agradecer a todos que participaram. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir deixando as dúvidas, a gente vai respondendo, né? E se eu não responder agora, você pode deixar no comentário e também eu vou responder no seu comentário se você estiver assistindo essa live gravada. O nosso objetivo no Prospere é te ajudar a ser liberta financeiramente à luz da palavra. Então, eu quero trazer para você o verso de João 10:10, a parte B, quando Jesus ele fala, e ele veio para trazer vida e trazer vida em abundância. Então, nós precisamos olhar para essa palavra e não enxergar a palavra como só um trecho de um livro. Não, mas é a palavra do próprio Deus, a pessoa que a gente mais pode confiar. É a palavra do próprio Deus dizendo: eu vim para... E você Júnia, você Aline, você Reinaldo, vocês estão passando por essa live, tenham vida e tenham vida em abundância. Então, eu quero muito que vocês guardem essa palavra para hoje, porque talvez você esteja passando por um momento desafiador na sua vida financeira, mas você pode lembrar que Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância, então você vai vencer esse momento financeiro, esse desafio financeiro. A Júnia está perguntando, eu quero saber sobre Bitcoin. Olha, Bitcoin está em alta, então muita gente está querendo entender um pouco mais sobre Bitcoin. Eu estava até vendo uma reportagem que falava que a cada dia 100 milionários surgem por conta da alta aí do Bitcoin. Eu tenho que fazer uma live só sobre o Bitcoin, mas eu vou trazer alguém mais especializado, porque na verdade a gente está falando de uma moeda, então eu preciso ter muito zelo em falar do Bitcoin, para que as pessoas não saiam por aí comprando Bitcoin e depois venha uma possível queda e perca o seu dinheiro. Bitcoin é renda variável, né? Então hoje está subindo, está em alta, mas a gente pode ter uma queda, como já aconteceu. Então, num outro momento a gente pode falar de Bitcoin e eu vou me esforçar para trazer um especialista não só em Bitcoin, mas nas moedas, né, digitais. Eu acho que é um assunto muito interessante. Outras pessoas também têm o interesse de saber das moedas, especialmente do Bitcoin, para que vocês possam entender. Eu até tenho me informado mais, porque eu tenho investido recentemente, comecei a investir em Bitcoin, mas eu prefiro trazer alguém que já seja mais especializado em moedas digitais para falar sobre Bitcoin. Então, em breve, vão orando e em breve eu quero trazer sobre esse tema para vocês. Eu quero agradecer a todos que passaram por essa live, continuar orando pela vida de vocês, pedindo a vocês que sigam o nosso Instagram, curtam as nossas publicações, né, para que a gente possa chegar a mais pessoas e a nossa população possa ser uma população menos endividada. É um absurdo, né? Um país desse tamanho, tão rico e tantas pessoas aí vivendo no endividamento. Mas nós chegaremos no coração dessas pessoas e na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. No nosso link da bio a gente tem alguns avisos lá e tem também o nosso e-book Prospere. Estamos preparando surpresas novas, então em breve também vou compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã não, segunda-feira nós nos vemos na live, a nossa live todo dia, de segunda a sexta-feira às 11 horas.
mas durante o final de semana a gente vai se falando através dos stories e das nossas publicações no post, no feed. Então agradeço aí a sua companhia e a gente se vê na segunda-feira. Uma ótima tarde e um excelente almoço. Um beijo!